Boa noite, pessoal. Nosso grupo Andrei Vieira, Isamara Leite e Natália Figueiredo. Somos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Santa Maria. Vamos apresentar agora o seminário com o tema Curto-circuito da disciplina de Instalações Elétricas, ministradas pelo professor Rafael Abrantes. A NBR 5410 é uma norma da ABNT. Ela vem para regulamentar instalações elétricas de baixa tensão de até 1.000 volts em correntes alternada e até 1.500 volts em correntes contínua, com a frequência de 400 Hz. Outro detalhe também é que essa norma é muito importante para o meio profissional, porque ela regulamenta não só o projeto em si, mas também a execução dessa instalação. Ela mostra até o dimensionamento de cabos. Ela visa principalmente a segurança das pessoas, dos animais e também o correto. Vamos entender o que é o curto-circuito. É o aumento instantâneo da corrente elétrica de um circuito elétrico, devido a alguma falha acidental ou proposital que reduz a resistência do circuito, tornando-a desprezível. Ou seja, um curto-circuito nada mais é quando a resistência elétrica de um circuito é muito pequena e a corrente elétrica que o atravessa atinge uma intensidade muito elevada. Como o próprio nome diz, representa um caminho mais curto que a corrente elétrica pode realizar em um circuito. Para compreender melhor esse fenômeno, faremos uma análise detalhada de como. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver que as duas resistências elas estão em paralelo, a R1 e a R2. Sendo assim, a DDP em cada resistor ela é igual à tensão da fonte V. Já a corrente elétrica ela é proporcional à resistência em cada resistor, ou seja, se as duas resistências forem iguais, então a corrente elétrica será igual nos dois resistentes. Mas, se nós diminuirmos o valor da resistência em R1, haverá um aumento na corrente elétrica que passa por ele e também na corrente elétrica formada, fornecida, na verdade, pela fonte. Bom, aqui a gente traz uma análise aqui desse sistema de curto-circuito, onde é possível perceber que o ponto X ele está ligado ao ponto Y por esse ponto de resistência desprezível, por esse fio de resistência desprezível, certo? E aí, quando a corrente elétrica ela atinge o ponto X, ela é desviada ao ponto Y, né? Por esse fio de resistência desprezível. O que acontece é que, como pode ser observado aí na imagem, os dois pontos eles acabam obtendo aí o mesmo potencial, podendo ser considerado aí o mesmo ponto, nesse caso. E aí, essa corrente de R2, ela pode até ser descartada do sistema. É importante compreender também o que é um circuito elétrico. É um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor em circuito fechado e um elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês explicar os tipos de circuito elétricos. Então, nós temos aí o gerador elétrico. Ele é um aparelho capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. A sua função principal é fornecer energia para as cargas que o atravessam. E um exemplo são pilhas, baterias e hidrelétricas. Depois nós temos o receptor elétrico, que ele também é um aparelho responsável por transformar a energia elétrica em outras formas de energia, não sendo exclusivamente a energia elétrica. Em nosso cotidiano, o melhor exemplo de receptor para a gente dar é o motor elétrico, que transforma a energia elétrica em energia mecânica. Depois, em seguida, nós temos o resistor, que ele também é um elemento responsável por consumir energia elétrica e convertê-las em calor, ou seja, energia térmica. Também esse fenômeno ele é chamado de efeito Joule. E, como exemplos, nós temos o chuveiro elétrico, lâmpadas comuns, fios condutores e ferro elétrico. Então, depois
Em seguida do resistor, nós temos os dispositivos de manobra, que são os responsáveis por desligar ou acender, ou acionar, na verdade, o funcionamento do circuito elétrico. Como exemplo, nós temos os interruptores e as chaves. Temos também os dispositivos de segurança, como mostramos aí na imagem, que são responsáveis pela interrupção da passagem da corrente elétrica quando uma grande intensidade elétrica maior que o suportável pelo aparelho, ela é atravessada. Os mais comuns são os fusíveis e os disjuntores, que nós conhecemos. E, por fim, os dispositivos de controle, que são aí esses três, exemplos. Eles medem ou identificam a corrente elétrica ou a diferença de potencial entre dois pontos. Os exemplos, esse primeiro aí em vermelho, é o amperímetro. Ele mede a intensidade da corrente elétrica. Depois do segundo, temos o voltímetro, que mede a DDP entre os dois pontos. E, por fim, o galvanômetro, que ele identifica a passagem da corrente elétrica ou a existência de DDPs. Então, esses aí são os tipos de circuito elétrico, que são 6, Bom, e aí por que eles são tão perigosos, Os curtos-circuitos o processo de dissipação de instantânea de energia que acontece durante um curto-circuito, ele pode liberar faíscas e explosões. Então, tanto para residência quanto para indústrias, existe um alto risco de ser causado incêndio devido a um curto-circuito. E como evitar que isso ocorra? Utilizando alguns dispositivos, como fusíveis e disjuntores, que detectam a alteração de corrente elétrica e interrompem sua passagem automaticamente. É importante saber que é possível identificar também quando ocorre um curto-circuito, através do cheiro de queimado em aparelhos, tomadas queimadas ou com umas manchas negras, lâmpadas que queimam muito rápido, disjuntores que desarmam constantemente, fusíveis queimados. Esses são alguns exemplos de como detectar o curto-circuito. Então, como evitar o curto-circuito? Aqui nós temos algumas imagens que são bem comuns nas nossas residências, nas residências dos brasileiros, digamos assim, e que isso pode trazer grandes riscos para acontecer o curto-circuito. A sobrecarga das tomadas na primeira imagem, ou seja, isso não pode acontecer. A segunda, os fios descapados ou mal conservados também. E a terceira imagem, tomadas perto de tapetes ou até mesmo de cortinas. Isso também é um grande risco, porque na hora de um curto-circuito pode pegar fogo e acontecer um grande incêndio. Então, são coisas que a gente deve evitar para que não aconteça, Outras medidas de como evitar o curto-circuito por exemplo, pelo menos a cada 5 anos, fazer a manutenção de todo o circuito elétrico da casa com um eletricista qualificado. Quando for viajar também, evitar deixar os aparelhos ligados, então é importante desligar todos os aparelhos. E caso esteja havendo oscilação de energia, tirar os aparelhos das tomadas para evitar que eles queimem, sejam danificados. E para ilustrar tudo que a gente explicou até agora, a gente vai apresentar um experimento prático de como fazer um curto-circuito aí com poucos materiais. Olá, queridos! Hoje a gente vai reproduzir o experimento da palha de aço em chamas. Então, dê uma olhadinha antes no material que você vai precisar. Vamos lá, então?
peguei 2 pedaços de fio de cobre, mais ou menos do tamanho da mão, e desencapei as 2 pontas, tá? Então essa etapa já foi. Vamos deixar aqui e falar um pouquinho da pilha. Eu estou usando 2 pilhas, tá? De 1,5 volts. Então a gente vai colocar os 2 fios de cobre, um aqui e o outro aqui. Então vamos grudar aqui com uma fita isolante. Vou cortar um pedacinho aqui. Aqui. Ok. E também do outro lado. Desse lado aqui. Então vou entortado nele e colocar desse lado. Então, qual a etapa seguinte, né? Você vai pegar a palha de aço, vamos desenrolar aqui, abrir um pouco. Isso, assim tá bom. E simplesmente você vai encostar as 2 pontas do fio de cobre, tanto desse lado quanto desse lado, na palha. Estão vendo? Bacana, né? Bem legal. Muito legal, né? Eu tenho aqui mais uma. Então, pra gente ver bem. Você coloca primeiro uma, depois a outra. Opa, essa tá meio difícil de fazer. Vamos colocar aqui. Ó, já tá dando certo. Legal, né? Então, vamos ver como que isso aqui acontece? O que a gente usou então nessa experiência, na verdade, foi o fato de que a energia pode existir sob várias formas e pode passar de uma forma para outra também. Nesse caso especial, a gente usou aqui o efeito Joule, que é a passagem de uma energia na forma elétrica para calor. Então, o que a gente tinha? A pilha, os fios de cobre e a palha de aço. Tá bom? Então aqui a gente fechou um circuito e está passando corrente elétrica por aqui. Essa corrente elétrica está gerando calor, né? Efeito Joule. Como a palha de aço não é muito resistente a esse calor, ela vai pegar fogo. Exatamente o que aconteceu na nossa experiência. Bem facinho, né? Então eu encontro você na próxima aula. Até lá.